A quarta-feira em Bom Retorno começa com um silêncio ensurdecedor que precede a maior tempestade de revelações que essa cidade já viu, porque depois da fuga épica de João Raul e Agrado no capítulo de ontem, ninguém mais consegue dormir em paz. Se você achou que o reencontro sob a árvore da infância seria apenas um momento romântico, pode se preparar, porque a quarta-feira 21 de janeiro traz as consequências amargas de uma liberdade que custa muito caro no mundo da fama. O capítulo abre com a mansão dos Alaor sendo cercada não por fãs, mas por investigadores que agora possuem o depoimento preliminar do Tiago, que decidiu abrir o bico na delegacia para tentar reduzir sua pena. O vilão entrega detalhes de como o esquema de lavagem de dinheiro funcionava por trás das turnês sertanejas e cita o nome do Rony como mentor intelectual de toda a operação, deixando o empresário em uma posição de xeque-mate. Enquanto o cerco se fecha para os poderosos, a Nayane acorda no hospital fake e percebe que seu plano de simular um desmaio foi um fracasso total, pois a foto do João Raul com a medalhinha já ultrapassou a marca de 5 milhões de curtidas e os comentários são todos em apoio à nova dupla. A vilã entra em um estado de negação e começa a destruir o quarto do hospital, exigindo que sua mãe Zila faça alguma coisa para apagar a existência da Agrado da face da terra. Zila, que é mais fria e calculista, percebe que a única forma de salvar a família da prisão e manter o status social é através de uma chantagem emocional pesada contra o João Raul, e ela começa a gravar um vídeo falso onde Valmir aparece chorando e pedindo ajuda, dizendo que está sendo mantido como refém por causa das dívidas do filho. Essa jogada suja é enviada diretamente para o celular do cantor, que estava vivendo um momento de paz ao lado da Agrado, em um esconderijo simples na beira do rio. O impacto da mensagem é imediato, e o João Raul sente o peso da culpa esmagar sua felicidade recém-encontrada, porque ele sabe que seu pai adotivo é um fraco, mas não pode deixá-lo morrer nas mãos dos capangas do Alaor. Agrado percebe a mudança no olhar do seu grande amor e tenta convencê-lo de que tudo não passa de mais uma armadilha da Nayane, mas o João Raul está cego pelo medo e decide que precisa voltar para a mansão para resolver essa situação de uma vez por todas, mesmo que isso signifique se entregar novamente para os leões. No outro núcleo da trama, Eduarda está vivendo seu momento de glória e dor ao mesmo tempo, porque enquanto comemora a prisão do Tiago, ela recebe uma notificação de que o vídeo da live de ontem foi retirado do ar por uma denúncia de direitos autorais feita pela gravadora do Rony. A jovem percebe que a guerra agora é tecnológica e jurídica, e decide procurar o Esteban, que é a única pessoa dentro daquele império que ainda tem um pouco de consciência limpa. O encontro entre Eduarda e Esteban acontece em um café discreto, e o estilista entrega um pendrive contendo as gravações das reuniões secretas onde o Rony e o Alaor planejavam destruir a carreira da Agrado caso ela aparecesse. Esse material é a arma que faltava para Thalita Mendes lançar o seu maior furo de reportagem, e ela começa a editar o vídeo que promete derrubar todo o sistema de Bom Retorno antes do pôr do sol de hoje. A narrativa acelera quando João Raul chega na mansão e é recebido não pelo pai, mas por uma junta de advogados e pelo Rony, que apresenta um novo contrato onde o cantor assume toda a responsabilidade legal pelos desvios financeiros em troca da segurança do Valmir e da carreira da Agrado. É o sacrifício final que o sistema exige dele, e o público fica com o coração na mão vendo o ídolo pegar a caneta para assinar a sua própria sentença de morte profissional para salvar quem ele ama. Mas o que ninguém esperava é que Agrado não ficou parada no esconderijo e seguiu João Raul escondida na caçamba de uma caminhonete, chegando na mansão no exato momento em que ele ia assinar o papel. Ela entra na sala com a força de uma leoa e arranca o contrato das mãos do Rony, dizendo que o tempo dos segredos acabou e que ela tem uma testemunha que ninguém pode ignorar. Surge então na porta da sala a figura da madrinha da Agrado, carregando uma caixa de fotos antigas que provam que o João Raul não é filho adotivo do Valmir, mas sim o herdeiro legítimo de uma fortuna que o Alaor roubou décadas atrás, quando os pais biológicos do cantor morreram em um acidente misterioso. Essa revelação explode como uma granada no meio da sala, e o rosto do Alaor fica pálido enquanto Zila tenta fugir pelos fundos, mas é interceptada pela Polícia Federal, que acaba de chegar com mandado de prisão definitiva. A quarta-feira se transforma em um campo de batalha jurídico e emocional, onde cada personagem precisa decidir se vai afundar com o navio ou se vai pular para a salvação da verdade. O João Raul olha para o Valmir e percebe que toda sua vida foi construída sobre uma mentira arquitetada pelo homem que ele chamava de pai, e o confronto entre os dois é de uma carga dramática que vai deixar todos os espectadores em prantos diante da televisão. Agrado segura a mão de João e diz que agora eles não têm mais nada a esconder e que a música dele será a trilha sonora da nova vida que começa agora, livre das correntes do passado e da ganância de quem tentou separá-los. O ar dentro da mansão dos Alaor fica rarefeito, porque a revelação sobre a verdadeira origem de João Raul não é apenas um escândalo familiar, mas um crime de proporções gigantescas que coloca o patriarca da família contra a parede da justiça de uma forma definitiva. A madrinha de Agrado despeja as fotos e os documentos originais sobre a mesa de Mogni, e cada papel que toca a superfície parece um prego no caixão da reputação de Alaor, que até então se passava por um benfeitor da cidade enquanto escondia o roubo de uma herança bilionária.
João Raul sente o mundo girar e a náusea tomar conta de seu corpo ao perceber que o Valmir foi pago durante todos esses anos para atuar como um pai amoroso enquanto servia de vigia para que o segredo nunca viesse à tona, e a dor da traição é tão profunda que o cantor perde a voz por alguns instantes. O Valmir tenta se aproximar com os olhos marejados de lágrimas falsas, buscando um perdão que não existe mais, mas é impedido pela própria Grado, que se coloca como um escudo humano entre o passado mentiroso e o presente doloroso do seu grande amor. Enquanto a Polícia Federal começa a revistar os cofres secretos escondidos atrás das obras de arte da Sala, Nayane aparece no topo da escadaria sem saber que o seu mundo de privilégios acabou de desmoronar, e ela tenta fazer uma cena dramática sobre o seu estado de saúde, mas é interrompida pelo som das algemas sendo fechadas no pulso de sua mãe Zilá. A queda da vilã é rápida e feia porque ela começa a gritar ofensas contra Grado, e a madrinha revelando sua verdadeira face de preconceito e arrogância diante dos agentes federais que não se impressionam com as ameaças de ligações para políticos influentes. O empresário Rony percebe que não há mais saída e tenta uma manobra desesperada de fuga pela garagem, mas acaba dando de cara com Esteban e a Eduarda, que chegaram acompanhados pela Thalita Mendes e uma equipe de reportagem que está transmitindo tudo ao vivo para milhões de pessoas. A humilhação do Rony é completa ao ser confrontado com as gravações que provam seu envolvimento no esquema de desvio de cachês e na sabotagem deliberada da carreira de Agrado, e ele acaba sendo levado sob vaias dos funcionários da mansão, que agora se sentem livres para contar os abusos que sofriam nos bastidores. No meio de todo esse caos, João Raul olha para Grado e percebe que ela foi a única que nunca desistiu dele, nem mesmo quando ele era apenas um produto sem alma nas mãos desses lobos, e o abraço que eles trocam no centro da sala de estar é o símbolo do fim de uma era de escuridão em bom retorno. A Eduarda se aproxima da amiga e as duas trocam um olhar de cumplicidade que sela parceria para o futuro, pois elas sabem que agora o caminho está limpo para que a música sertaneja de verdade volte a ocupar o lugar que merece sem as trapaças do marketing sujo. Mas nem tudo é alívio, porque o Alaor, antes de ser levado para a viatura, consegue dar uma ordem sussurrada para um de seus últimos capangas leais, que ainda está infiltrado na segurança da gravadora, criando um novo foco de perigo que pode explodir no capítulo de amanhã. A quarta-feira se encaminha para o fim com a imagem de João Raul destruindo o contrato abusivo que o prendia ao Rony e anunciando para a câmera da Thalita Mendes que ele está abrindo mão da sua persona de astro fabricado para recomeçar do zero ao lado de quem ele realmente ama e respeita. A notícia da queda do Império Alaor se espalha como pólvora pelas redes sociais e a população de Bom Retorno começa a se aglomerar no portão da mansão em uma mistura de protesto e celebração pela justiça que tardou, mas finalmente chegou. A Nayane, trancada em seu quarto de luxo, percebe que não tem mais seguidores nem amigos, pois todos estão abandonando o barco do cancelamento, e ela entra em um surto de realidade ao ver que sua vida de ostentação era sustentada pelo sangue e pelas lágrimas da família biológica do João Raul. O capítulo mostra que o preço da verdade é alto, mas o custo da mentira é insustentável a longo prazo, e cada personagem agora colhe o que plantou durante anos de omissão e ganância. A narrativa flui para o encerramento de bloco, onde João Raul e Agrado saem pela porta da frente da mansão, caminhando entre os investigadores com a cabeça erguida, prontos para enfrentar o julgamento do público e as dificuldades do recomeço, mas com a certeza de que a medalhinha cumpriu seu papel de guia emocional até o reencontro definitivo. A noite de quarta-feira cai sobre Bom Retorno com um peso que a cidade nunca sentiu antes, porque o império que sustentava a economia e a fama local está sendo desmontado peça por peça diante dos olhos de todos. João Raul e Agrado saem da mansão sob o espocar dos flashes e o barulho incessante dos helicópteros das emissoras de notícias, que agora tratam o caso não apenas como fofoca, mas como o maior escândalo financeiro e humanitário do estado. O cantor sente o ar puro da noite pela primeira vez em anos, sem o peso das mentiras de Valmir e Alaor esmagando seus pulmões. Ele aperta a mão de Agrado como se ela fosse o seu único ponto de equilíbrio em um mundo que acabou de virar de cabeça para baixo. Enquanto eles caminham em direção ao carro de Eduarda, que os espera no portão, a Nayane surge na janela do segundo andar em um estado de desolação total, observando a partida do homem que ela acreditava possuir como se fosse um objeto de luxo. A queda da vilã é completa porque ela percebe que a sua marca e a sua influência digital evaporaram em questão de horas, sendo substituídas por uma onda de ódio e cobranças de marcas que agora rescindem seus contratos de publicidade em tempo real. No interior da delegacia, o Rony e o Alaor são colocados em celas separadas, mas o empresário ainda tenta usar sua última carta na manga, enviando um recado cifrado para que o capanga infiltrado na gravadora destrua os servidores que contêm as gravações originais das músicas de Agrado que foram roubadas e registradas em nome de Nayane. Esse ato final de vilania visa apagar o rastro do talento da mocinha e impedir que ela consiga provar na justiça a autoria de seus maiores sucessos, mas o que o Rony não sabe é que o Esteban já havia feito uma cópia de segurança de tudo e entregue para Thalita Mendes. A jornalista, por sua vez, prepara uma edição especial do seu programa para revelar que a voz de Agrado foi usada como guia para Nayane em diversas faixas de sucesso, criando o maior escândalo de dublagem e plágio da música sertaneja moderna.
A Eduarda, ao lado da amiga, celebra a liberdade, mas mantém os olhos abertos para o perigo que ainda ronda, pois o Tiago, mesmo preso, deixou uma rede de contatos que pode tentar uma retaliação contra a caravana. A madrinha de Agrado chora de alívio ao ver que a justiça começou a ser feita e que o nome da família biológica de João Raul será finalmente limpo das calúnias que o Alaor espalhou no passado. O capítulo termina com uma cena emocionante onde João e Agrado voltam para a caravana e são recebidos pelos músicos e vizinhos com uma festa simples, mas carregada de verdade, onde o luxo dá lugar ao talento e a ganância dá lugar à gratidão. João Raul pega um violão velho e começa a cantar a música da medalhinha junto com Agrado, criando uma harmonia que faz o público de casa perceber que a verdadeira riqueza nunca esteve nos contratos milionários, mas na conexão pura entre duas almas que se reconhecem pelo som do coração. Enquanto a música toca, vemos as imagens da Nayane sozinha na mansão agora escura e da Zilá entrando na penitenciária, mostrando que o ciclo de impunidade finalmente chegou ao fim em bom retorno, abrindo espaço para uma nova era de música sertaneja feita com a alma e com a verdade que só quem sofreu e amou de verdade consegue passar para o papel. Encerramento e interação. E esse foi o desfecho bombástico da nossa quarta-feira em Coração Acelerado. Quem diria que o João Raul era o herdeiro legítimo de tudo e que o Alaor foi o grande monstro dessa história desde o início? A justiça finalmente começou a ser feita, mas a gente sabe que vilão ferido é vilão perigoso e a Nayane ainda pode ter algum truque na manga para tentar destruir a felicidade da Agrado. Agora eu quero saber a opinião sincera de vocês que acompanham cada detalhe aqui com a gente. Você acha que o João Raul deve perdoar o Valmir depois de descobrir que ele foi pago para ser o seu pai falso? E para o nosso mapa da audiência, eu quero saber, de qual estado e de qual cidade você está assistindo esse resumo histórico de hoje? Deixe o seu comentário aqui embaixo agora mesmo com a sua localização e a sua opinião sobre esse capítulo, porque eu leio tudo e quero saber até onde a nossa fofoca está chegando.